de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sirene está forte, hein? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 22. Serei breve essa noite, irmão. Não irei me demorar. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Amém? Amém. Pode sentar. Dando glória a Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus é bom e o diabo não presta, né, irmãos? Irmãos, sede cumpridores da palavra, né? Isso é bom, cumprir a palavra do Senhor. O Ele do Senhor, irmãos. Tem algumas traduções diferentes desse versículo, né? A minha fala e sede, né? Ou seja, né? Esteja pronto para cumprir. Cumpridores da palavra. Não apenas ouvinte, né? Tiago 1,22 ensina que não é o suficiente apenas ouvir a palavra de Deus. É crucial colocá-la em prática para não se auto-enganar. O versículo enfatiza que a fé verdadeira se manifesta em ações, comparando com quem ouve a Bíblia e a não pratica, ao homem que se olha no espelho e esquece como estava. Colocar a palavra em prática significa viver de acordo com os ensinamentos divinos, o que agrada a Deus e transforma a vida. Amém, meus irmãos? Amém. Colocar a palavra do Senhor em prática é estar de acordo com a vontade do Senhor. Eu, ali no trabalho, ontem, a maioria dos irmãos conhece a nossa irmã, que já veio aqui uma vez. Eu vi uma foto dela no status, na igreja dela, e eu falei bem assim: nossa irmã, que legal, bacana, gostei da sua igreja, pequenininha, porque os irmãos sabem aqui que eu sou apaixonado por igreja pequena. Aí eu falei assim: mas e a irmã? Irmã, está participando do corpo? Ela falou: não, eu quero só ouvir. Olha, irmão, no domingo eu falava assim: Senhor, eu vou pregar terça-feira, eu vou trazer uma palavra, mas seja breve. Mas eu queria que o Senhor desse uma direção, porque a gente pode abrir Gênesis e Apocalipse e pregar, irmãos, mas é de Deus, não é do diabo. Às vezes a gente prega aquilo que está no nosso coração, às vezes a gente prega aquilo que está no coração de Deus. É melhor a gente pregar aquilo que está no coração de Deus do que aquilo que está no nosso coração. E eu disse: Senhor, quando na segunda-feira, eu encontrei essa irmã, que ela soltou essa palavra, eu assim, próximo dela. Aí ela disse: não, eu estou só ouvindo. Aí na hora, quem conhece de Bíblia, irmão, quando alguém faz algo na sua frente, automaticamente a palavra surge como uma luz na sua mente. Eu não sei se isso acontece com os irmãos, os irmãos que já são mais firmes na fé. E quando ela falou isso, veio no meu coração: não seja apenas ouvinte, mas praticante. Sabe quando vai aflorando as coisas? Eu dizendo: Senhor, dá uma palavra, assim, nem que seja um versículo, né? Nem que seja uma comida light, né? Vamos pesar muitos irmãos. Quando é pela manhã, na segunda-feira, a gente
fica ali no Espírito, orando, pedindo direção a Deus, dando direção, porque o Senhor é aquele que nos dá a direção. E aí, quando ela falou isso, eu quero ficar só ouvindo, vivendo no meu coração esse texto, onde o Tiago está dizendo para nós não ser apenas ouvintes, para nós não ser apenas pessoas que só querem sentar na igreja na hora do culto ou na frente do YouTube apenas para ouvir. Tiago aqui ele traz um alerta para nós ser alguém que pratica, alguém que vive de acordo com a vontade de Deus, né, irmãos? Porque ouvir e não praticar é como se você se olhasse no espelho, de repente você esquece o que está escrito. E assim aconteceu com Adão e Eva, quando eles desobedeceram. Quando eles obedeceram a palavra, eles pecaram, ouvir e não praticar. E os irmãos, sejam obreiros que ouvem a palavra, que praticam a palavra, que andam segundo a palavra. Porque como a irmã falou, se nós não obedecer a palavra, não vamos receber o bem-vindo de Jesus. Lembra? Aquele que escuta a palavra e não pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vai vir vento, vai vir tempestade e você não vai suportar. Por quê? Porque você não está na palavra. Davi no Salmo 1, versículo 12, ele fala de você meditar de dia e de noite. Não é você ficar 24 horas lendo a Bíblia, não, irmão. É a Bíblia aqui. Na hora que você precisar, o Espírito Santo vai lhe alertar. A Eva deu ouvido à serpente. Por mais que Deus tinha falado para Adão e Eva não comer do fruto proibido nem tocar, ela foi e comeu. Ela foi enganada. E quem não pratica a palavra, quem não exerce a palavra, é facilmente enganado. Qualquer conversinha a gente é levado. Mas nós precisamos, irmão, nessa noite, estar com a nossa vida edificada sobre a rocha que é Jesus. Eu vou deixar um versículo para os irmãos meditar. Eu vou deixar Deuteronômio 28, já é bem conhecido, mas eu quero que os irmãos, um pouquinho antes de Deuteronômio 28, abra Deuteronômio 27, versículo 26. Deuteronômio 28, irmãos, vai falar sobre as bênçãos, sobre a vida daquele que pratica, e a maldição, um pouco antes, as pragas desse livro. É pesado, irmão, aquilo que está escrito aí. Quem consegue ler para o pastor rapidinho? O 27, versículo 26. Deuteronômio. E só por aqui, meus irmãos, vocês vão ter uma base. O que é não apenas ouvir, mas ser praticante. Aí nós vemos a importância de praticar a palavra, não ser apenas um ouvir. Deuteronômio 28, versículo 26 diz: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Opa, maldito aquele que não obedecer. Você está vendo a responsabilidade, irmã Ivete, de não apenas ser ouvinte? Não, eu fiquei triste porque meu coração, irmão, se entristeceu, porque ela disse que era só ouvinte. E eu, como pastor, eu, como conhecedor da palavra, lógico, o cargo eclesiástico é você é membro e você conhece a palavra. O meu coração se entristeceu, irmão. Porque aquele que não cumprir a palavra, as pragas que está escrita nesse livro, vai vir. E você não vai ter para onde correr. Vai vir sobre ele as pragas. Você vai ler o capítulo 27. As pragas que está escrita nesse livro vai vir sobre a vida de alguém que, de fato, ele é só um ouvinte da palavra de Deus. É alguém que não se preocupa em agradar o seu Senhor. É alguém que não tem compromisso. Josué, capítulo 1, versículo 8. Quem consegue abrir aí? Diferente de que não pratica a
A vida de quem pratica a palavra é totalmente diferente. Josué 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Opa! Não se aparte da onde? Da tua boca. Representa a tua vida. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, não se aparte da tua boca, né? A lei do Senhor, para fazer conforme tudo quanto está escrito. Então fará prosperar o quê? O teu caminho. Então isso significa que as bênçãos de Deuteronômio 28 vai estar sobre a tua vida. Quando eu medito, quando eu não me afasto da minha boca para fazer conforme está escrito. Diferente, Josué tem uma responsabilidade. Só que Deus falou para Josué: você vai fazer esse povo atravessar. Moisés é morto, mas eu quero que você esteja cumprindo a palavra. Você entende, irmã Ivete? A irmã Ivete está com um sorriso diferente hoje. O que aconteceu? Eu estava olhando ali, eu estava... Ela pode já lá o sorriso da irmã? Sorridente. É isso aí, irmã. Tem que ser feliz. Então eu reconheço, irmão, o compromisso que Deus me chamou. Assim como Josué tinha o compromisso de guiar aquele povo. Mas Josué precisava não apenas ser ouvinte, ele precisava meditar, ele precisava andar na palavra para fazer conforme o que está escrito, para então o caminho de Josué prosperar. O problema é que queremos vencer os inimigos, mas não cumprimos a palavra, não observamos a palavra. Sentamos aqui e dizemos: eu quero ser só ouvinte e não praticante. Filho, sua casa está na areia. Filho, o que Deus colocou na tua mão, se você não entrar na palavra, vai prosperar o teu caminho. As bênçãos de Deuteronômio 28, basta você ler. Separa isso aí, para você não falhar. Não vai ser manifesta na tua vida. Por quê? Porque Jesus não se manifesta naquele que não quer estar na palavra. Jesus se manifesta sim para converter e transformar. Mas se você vem e não se transforma e não se converte, ele não se manifesta. Não vai prosperar o teu caminho. E olha a responsabilidade de Josué. Não é só você meter a cara aí, não. Tem gente que diz bem assim: eu vou com a cara e com a coragem. Isso aí é ditado, meu querido, de ouvinte. Aleluia. Isso é ditado mundano. Isso é ditado de quem não tem compromisso com a palavra. Eu meto as caras e faço. Eu meto as caras e ponho a mão. Eu meto as caras e abro e fecho, assim eu faço acontecer. Mas quem é cumpridor da palavra, meu querido, aleluia, quem ouve a palavra e pratica a palavra, o Senhor faz o caminho dele prosperar. Aleluia. Desde quando eu aceitei Jesus, eu nunca me conformei, irmão. Sentar no culto, não participar do culto ativamente. Lógico que você está sentado aí na cadeira, você está no culto, você está participando do culto, mas eu sempre fui ensinado a me envolver na obra do Senhor. O pastor dizia: irmão, ora a Deus para Deus mostrar qual é o seu dom. Eu sempre fui ensinado a cantar um hino da harpa, como o irmão cantou hoje. Eu sempre fui ensinado a ler um versículo, como o Ivan leu hoje. Eu sempre fui dado a oportunidade para mim, para eu pregar, para eu louvar, para eu adorar Jesus com louvor. Eu nunca quis ficar sentado na cadeira. Eu sei, Deus não me chamou para estar sentado na cadeira, porque eu não quero ser só um ouvinte. Lógico que isso aqui não se limita a isso aqui, estar sentado na cadeira. Não é essa a intenção da palavra. Não divide as coisas, né, irmão? Para depois há um ensino distorcido da palavra. Nós temos que ter muita vigilância com isso. A gente vai falar uma coisa e o sentido aqui não é esse, mas encaixa, abraça esse sentido. Porque se você não é pregador, por quê? Porque você continua sentado. Se você não desenvolve outra área, porque você ainda é um ouvinte de cadeira. Mas você não pode se limitar a isso. Eu duvido, irmão, alguém que é praticante da palavra ficar só na cadeira. Eu duvido alguém que não apenas escuta, entende e pratica. E praticar e viver é estar na vontade de Deus. Eu duvido, se Jesus estiver na tua vida e você estiver na vontade dele, você querer ficar só aí sentado. Você se limitar a isso aí.
Então, meu pedido nessa noite é que Deus transforme a nossa vida. Aleluia. Tirar a gente do estágio de ouvir a praticando. Não seja só ouvir, quer dizer, é para eu ouvir. Mas eu não posso ficar só no ouvir. Eu tenho que praticar. Eu tenho que exercer. Eu tenho que estar. Eu tenho que ser. Eu tenho que somar. Eu tenho que ir. Eu tenho que crescer. Eu tenho que ensinar. Eu tenho que mostrar a palavra. Lógico que não é só aqui no culto. Como filho pródigo, eu fui conhecendo, escolheu ir embora da casa do pai. A palavra que Jesus contou. Até quando reconheceu e voltou. Tem muitos assim. Se ouvir é isso. Está ouvindo, mas nunca pratica. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, não sejamos nessa noite apenas ouvintes. Irmãos, eu tenho certeza do fundo do meu coração que se essa igreja, não estou aqui julgando você, se essa igreja fosse uma igreja que de fato não só ouvisse, mas praticasse a palavra, essa igreja era outra igreja. E você leve para a sua vida como você achar melhor. Nós perdemos pessoas porque não praticamos a palavra. Deixamos de ganhar pessoas porque não praticamos a palavra. Perdemos o foco de algumas coisas porque não praticamos a palavra. Porque se eu sou um praticante da palavra, o meu desejo é ganhar alma. E qual é o desejo que surge na sua vida pela manhã? Qual é o desejo que surge na sua vida quando você está de folga? É só dormir? Você está sendo só um ouvinte, irmão. Se eu pratico, eu quero apresentar o Jesus que eu sirvo para outras pessoas. E quando eu começo a colocar os pingos no i, eu já começo por mim. Que muitas vezes é um ministério fracassado. Como pastor? Deixa eu falar aqui para ficar bem interpretado. Tem mais de 3 meses que essa igreja evangeliza. Nós estávamos evangelizando, estávamos unidos com missões, estava linda, a igreja empolgada, evangelizando, aí nós estávamos praticando, todo mundo aqui, o hino nacional, ouvira do Ipiranga, estava bonito, os varão tudo em preto. A igreja voltou a ser ouvir. Quem é ouvinte se conforma com isso aqui, ó. Cadeiras vazias. Quem pratica, ainda que as cadeiras estão vazias, ele está orando para Jesus enviar almas. Quem pratica está querendo almas. Quem pratica está buscando alma. Nós precisamos voltar, irmãos, a praticar a palavra. Tá achando que essa espada corta só meu filho? Essa espada faz assim, ó. Faz assim de vocês, corta a espada. A Bíblia diz que a espada é 2 gumes e ela corta a língua. Tá achando que o pastor aqui está intacto? Quem é ungido nessa noite? É você. O irmão falou sobre Davi, quando tocou em Saul. Hoje, ungido somos nós através do Espírito Santo. Quantas coisas, irmãos, Deus não me cobra aqui. Quantas coisas Deus não fala para mim aqui. Eu sei o que Deus cobra a mim. Aí Deus entra no meu coração. Praticar a palavra atrás das almas. Eu podia usar argumento. Pastor, cuida de ovelha. As ovelhas aí se viram. Não, vocês estão praticando a palavra, vamos, prova aí e ganha as almas. Poderia. Eu sou pastor, mas não deixei de ser corpo. Eu sou pastor, mas não deixei de ser ovelha de Jesus. Ele é o nosso sumo pastor. Você está entendendo, irmão? Não só ouvir, não só falar, não só ensaiar o hino para cantar, mas pregar para alguém, praticar, viver. E eu digo e repito para finalizar aqui: a maior pregação é o seu testemunho. Por onde você passa, ou você edifica, ou você escandaliza. Você sabia disso, irmão? Irmã Ivete, aonde nós passamos, se nós somos só ouvintes, somos pessoas que não temos base, nós escandalizamos. Por quê? Porque eu não tenho sustento, a minha casa está na rocha. Por onde eu passo, eu sou só ouvinte, eu envergonho, eu não prego, eu não mostro que de fato Jesus está na minha vida. Mas quando eu sou ouvinte e sou praticante, é diferente.
Você tem autoridade para repreender. Você tem autoridade para ensinar. Já pensou se eu não tivesse autoridade em falar para aquela menina que trabalha comigo, como um pouquinho ela conhece a minha vida, se eu falasse, não seja praticando, não seja ouvindo, mas praticando a palavra. Se ela olhasse para mim e disse, tu pastor, tu pratica. Tu já pensou se eu não tivesse moral para pregar para ela? E ela me repreendesse naquela, disse, vai se converter, pastor, quer me dar lição de moral. Tu está praticando a palavra, mas ali ela vê o testemunho. Você tem que ter testemunho. Quem não é apenas ouvinte, mas também pratica, ele dá testemunho de Jesus, aonde ele congrega, aonde ele mora, aonde ele trabalha. Você está entendendo, irmão? Lá ninguém me vê, não. E as pessoas nunca enxergam você pelo bem que você faz. Só vai enxergar pela sua falha. Há uns que se levantam e dizem, ele não é perfeito, ela não é perfeita. Mas a gente é tão ouvinte que continua fazendo a mesma porcaria. Ouvinte não tem consciência dos fardos que podem vir sobre a vida dele. Deuteronômio 28, 27, 28. As bênçãos, as maldições. Então, irmão, vamos ser praticantes da palavra. Pastor, eu já pratico. Praticar não. Você pode obedecer em uma parte. Você pode buscar em uma parte. Mas se eu tenho uma plena certeza, não estou falando em perfeição. Se você olhar para a sua vida e fazer um raio-x das suas atitudes, dos seus pensamentos, do seu modo de viver, do seu modo de falar, do seu modo de pensar, eu tenho certeza que você precisa ser um cumpridor da palavra. Não precisa que eu dê um raio-x da sua vida. Não precisa ninguém contar na minha vida. A Bíblia diz assim, olha. Se eu ponho uma parede aqui e atrás dessa parede tem uma árvore, você não vê a árvore, mas você vê a parede protegendo a árvore. E de repente, de trás do muro, quando você está olhando, pois tem uma árvore atrás, alguém joga uma goiaba, o que você vai dizer? Que árvore é aquela que está lá atrás? Uma goiabeira. Pelos frutos conhecereis. Se conhece a árvore, pelo fruto. Aí os seus frutos, agora, você vai saber o que eu quero dizer com você agora, para finalizar. Os seus frutos vai dizer se você é ouvinte ou é praticante. O quanto eu tenho de Deus na minha vida. O quanto eu passo de Deus para as pessoas. Quem me enxerga? Como me enxerga? Você já pensou nisso? Não, eu já pensei. Eu já vi inúmeras pregações, já li muita Bíblia. Eu digo assim, quem me enxerga? Como me enxerga? Olha, lembra Eliseu? Ali veio um homem de Deus. Ali veio uma atrapalhada. Já pensasse? O que pensam de você quando vê você? O que pensam de você na internet quando vê sua foto? O que pensam de você quando você pisa no trabalho? É verdade. O que pensam de você quando você pega a sua mochilinha, você lá se pega a mochila e sai do trabalho, quando você dá as costas? O que falam de você? Já vai um homem de Deus? Ou já vai uma atrapalhada? E o problema não está no ímpio, não. O problema está nos frutos. Você se entrega. Você que diz que você. Olha aí, se você está cumprindo a palavra, ou se está só ouvindo. Não se limita só aqui, não, irmão. Aqui, como diz um certo pregador, aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo olha bonitinho, né? Diz que caráter é quando você está sozinho. Caráter é entre você e Deus. Aqui todo mundo tem caráter. Aqui eu não tenho capacidade de olhar diferente para ela, não, porque vão me ver olhando diferente para ela. Eu desejo. Aqui eu não trato mal meu irmão, nem fico de mal dele, porque aqui todo mundo vai ver. Aí eu vou me contradizer no meu discurso, no meu louvor. Mas quando você está sozinho na rua, que você desvia seu olhar, que você repreende, aí Deus olha, que caráter, eu vou honrar ele. As bênçãos de Deuteronômio 28 vai vir sobre a vida dele, não porque ele é bom, porque ninguém é bom. As bênçãos vai vir porque tu está cumprindo a palavra. Aleluia. A bênção vai chegar se tu estiver na palavra, irmão. As bênçãos não vem porque tu é bom, não. Jesus disse, não há um bom, não há um justo sequer. Mas se cumprires a palavra do Senhor, do Deus.
Ninguém é bom, mas nós precisamos, irmãos, nessa noite, cumprir aquilo que está escrito, cumprir o que Jesus nos deixou, meditar na palavra dia e noite para fazer conforme está escrito, meditar de dia e de noite. Meditar é pensar. Ler uma coisa, você leu o Salmo primeiro, mas você meditou? Ler, qualquer um pode ler, mas meditar é para poucos. O que é meditar? É ser cheio. Quando você lê algo corrido, se é meu pastor, não falta autoridade, faz direito de parte, que lança mental, outro que leve alguém para aí ele começa pelo vai da sombra da morte. Não, você está lendo, você não está meditando. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que é meu pastor? Porque Ele morreu por mim. Porque Ele me sustenta com a palavra. Aí você começa a viajar na palavra. Aí você está meditando. Foi isso que também falou. Medita de dia para fazer conforme. Então não é meditar para outra coisa. Meditar de dia e noite para fazer conforme está eles. É meditar para cumprir, meu amor. É meditar para praticar a palavra. Não é meditar só para ouvir, porque quando eu leio, eu escuto. Ler e escutar. Agora, meditar é para cumprir. Aleluia. Você entendeu? Só consigo cumprir se eu meditar. Meditar de dia e noite. O que quer dizer isso, pastor? Meditar todo o tempo. Ela lavando a panela real suja, né? E meditando. Ela lavando aquela roupa real fedorenta do marido, né? E meditando, né? É ou não é? É indo para o trabalho e meditando. Às vezes, eu fico lá fora, na parte do prédio, eu gosto mais de ficar lá. Aí os irmãos dizem alguém, não, o pastor está em propósito. O pastor está em oração. Porque eu fico lá, porque lá eu ponho o celular no bolso e toco uma musiquinha bem baixinho. E eu olho assim, oh Jesus, glória a Deus. Hoje eu botei em Lázaro. A minha vida é do mestre. E eu lá, oh glória, eu estava quase que nem Lázaro. Por quê? Porque eu prefiro a minha mente cheia das coisas de Deus. Aí você quer dizer que é um cumpridor da palavra, que é Netflix, que é uma pipoquinha, que é deitar, não tem mais compromisso com a oração. Tu está cumprindo o quê, meu filho? Nada. Aí o meu discurso vai ser em vão. E o pior que a Bíblia diz, que não é o seu discurso. Nós acabamos de ler aqui, não foi não? No finalzinho? Abre aí. Olha o que fala o discurso. O 23. O 22. E serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Olha para cá, irmão. Você está achando que quando você é só ouvinte e não cumpridor, que está enganando com falso discurso, você acha que você está enganando? A mim é. Quando você não cumpre a palavra, é apenas ouvir, esse discurso falso é sobre você. Você está enganando você mesmo. Porque quem sabe se você vive ou não é você? É eu se sei se eu vivo a palavra ou não. Então quando eu tenho um discurso falso, que não é o discurso verdadeiro, porque eu só sou ouvinte e não praticando, eu engano a eu. Um sermão aqui, dá um sermão bonito. Mas eu não sou praticante. Então esse meu discurso é até bonitinho, mas não vai enganar não. Está enganando quem está dando o discurso. Você está entendendo, irmão? O negócio é mais sério. O problema é que a gente lê, mas não medita. Olha, já está querendo mudar aqui a direção, né? Meditar é diferente. O que é meditar, pastor? É quando eu de fato entendo o que está escrito. Quando eu de fato penso a todo momento na palavra. Cuidado com as suas próprias palavras, porque elas podem te enganar. Quando você é apenas ouvinte e não praticante. Agora, quando você é ouvinte, quando você é praticante, irmão, você está pregando e você não sente a glória de Deus na tua vida. Você sente o Espírito Santo bradando dentro de você. Agora, quando alguém nunca pratica e é só ouvinte, o culto está torando, irmão. Se for preciso, ele traz até uma lixa. Eu conheci uma irmã que ela lixava as unhas no culto. Ela era tão vazia que ela lixava as unhas, ela trazia o lixo no bolso. Quando eu olhava, a irmã estava com uma lixinha.
A irmã Zulei, você lembra? Ele testemunho, não estou falando da boca para fora, não, irmão. E eu lá, Jesus, eu vou pegar com mais figura, eu estou velho. E a irmãzinha Calixe. Talvez você esteja Calixe na mão, mas a lista no pensamento. Você está entendendo? Medita, filho. Cresce. Você quer a bênção? Você quer a maldição? As pragas desse livro vai sobrevir sobre a vida daquele que não cumpre a palavra. Tudo que Jesus colocou no meu coração, eu não forcei o texto. Tudo que Jesus colocou no meu coração está escrito. Você leu comigo. Tinha muito mais para falar. A palavra não é do pastor, irmão. Vocês têm que entender isso. O pastor aqui só replica o que está escrito. O pregador, quando vem aqui, só replica o que está escrito. É como o irmão Joito falou. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der. Eu lhe dei a água. Eu lhe dei palavra. Eu estou passando para você o que eu entendi, o que Deus falou comigo. Eu estou lendo para Deus falar com você. Você entendeu? Não é porque eu sei da sua vida que eu quero expor sua vida, falar mal de você. Eu digo e repito: se cai uma goiaba, porque é da goiabeira. Pelo fruto se conhece? Você que está dizendo quem é você. Os irmãos que estão aqui, vai conhecendo um outro no dia a dia, é você que diz quem é você. Se você é iracunda, cheio de ira, brigão, rixoso, você está dizendo quem é você. Se você é tudo isso, se você cumpre ou se você não cumpre, a igreja está vendo, o mundo está vendo, as pessoas estão vendo quem é você. É você que se revela. Se o pastor for um desorientado, se o pastor for um meio abobaidado, se o pastor for um briguento, se o pastor for um que não gosta de paz com ninguém, o pastor vai se mostrar quem é ele. Bem assim é você na sua vida. Você que mostra se você é forte ou se você é fraco diante do Senhor. Se está praticando, se está praticando, se está vivendo ou se não está vivendo. Amém, irmãos? Amém. Que o Espírito Santo do Senhor nos revele sempre a sua palavra. Irmão, quem é ouvinte da palavra precisa se converter. Quando o cidadão começa a cumprir a palavra. Olha, quando alguém chega para você e diz: irmão, quero tirar uma dúvida. É certo ou é errado fazer isso? O irmão Alexandre chegou aqui para mim: ô pai, eu falei: é assim. Isso é bom, irmão. Isso é sinal que ele não está sendo apenas ouvido, está querendo praticar. E isso é bom quando o marido conversa com a mulher que quer praticar, quando a mulher conversa com o marido que quer praticar, quando a ovelha conversa com o pastor que quer praticar. Você entende? Isso é agradável. Por quê? Porque está havendo esforço. E Jesus conhece o seu esforço. Amém? Isso é bom, né? Isso é bom. Deus continua abençoando a vida do irmão Alexandre, né? Assim mesmo, irmão. Eu também no começo de me converter, eu enchi o saco daquele pastor. Não, pega esse, pelo amor de Deus. Pastor isso, pastor isso. Vai te ajudar, meu filho. Né, irmão? Porque também nem tudo a gente pergunta o pastor. O erro está na tua cara. Nem perguntar o que é errado, não. Tu já sabe o que é errado. Não é? E tu sabe o que é certo. Aquele que sabe fazer o bem não faz? Tu sabe, filho. Aí tu fica com o moinho nos escondidos e Jesus vendo. Fica. Ajeita vaso. Porque você vai falar: vai lá na olaria que eu vou. Irmão. E quem é todo cheio de vida, ele quebra mais fácil. O barro ainda é mais. O negócio é sério, irmão. Tu sabe, pratica, filho. Tu não sabe, pergunta. Agora não abuso, não. Quem quando é irmão Zé para orar? Olha, bota 2 minutos e bateu fiel. Pelo menos no horário, né? Vamos se esforçar para pregar a palavra em nome de Jesus, amém?